para vermos o abate destas aeronaves por parte do Irão é porque há informações que estão a ser fornecidas ao Irão. Por quem? É essencialmente pela Rússia. A Rússia está por trás de todo o esforço de guerra iraniano. Aquelas plataformas móveis que, afinal de contas, foi dito que estavam destruídas, que o Irão não tinha capacidade nenhuma de responder, de lançar, portanto, os mísseis, percebeu-se claramente que era um erro. Eu já disse que havia um acordo entre o Irão e a Rússia para fornecimento dessas plataformas até 2027. Provavelmente não é provavelmente, seguramente já foram fornecidas parte delas. E por isso mesmo o Irão acaba por fazer este jogo do gato e do rato, quer dizer, desloca as plataformas, trá-las à superfície, a seguir leva-as para subterrâneos ou desloca-as para outros locais para não poderem ser destruídas. Claro que algumas serão destruídas. O problema é aquelas que não são destruídas. E percebe-se claramente que o Irão continua a ter capacidade de retaliação de ataque. Depois surge um outro elemento. Esta informação é cada vez mais sofisticada. Nós ficamos com a ideia de que o Irão, neste momento, sabe claramente as movimentações das forças armadas, tanto as aéreas como as marítimas, como as terrestres dos Estados Unidos. E porquê é que sabe? Porque nós percebemos o que foi aquele ataque, verdadeiramente, que conseguiram levar a cabo a uma base norte-americana, e essa base norte-americana viu destruir não apenas os reabastecedores, mas outro tipo de aviões que os Estados Unidos julgavam que estavam altamente protegidos, até porque tinham lá Patriot. A base de Diego? Não. A última base que foi atacada pelo Irão foi uma base que fica no Catar. E o que é que acontece? Certo. Essa base acaba, por acaso, penso que é na Arábia Saudita, mas já tiramos depois isso a limpo. Essa base foi atacada, mas tem um sistema Patriot. E esse sistema Patriot deveria protegê-la. Não protegeu. É porque há, mesmo a nível das infraestruturas de defesa e de ataque, grandes progressos que não foram convenientemente acompanhados e monitorizados por parte dos Estados Unidos. Aí provavelmente também entra a China. E porquê é que entra a China? Porque a China, como eu digo, está sempre afastada dos holofotes. Está na retaguarda. Está na retaguarda, nunca quer que os holofotes incidam sobre a sua ação, mas fornece dados e informações que podem depois vir a ser úteis. E fornece também aquilo que se chama o elemento tecnológico, a nível de chips, mas a nível de sistemas. Portanto, hoje o Irão é um país pária, verdadeiramente, está isolado da comunidade internacional, mas tem dois aliados. E esses dois aliados é quem lhe compra 80% do seu petróleo, que é a China, e quem precisa dos seus drones Shahed, que é a Rússia. E quem é apoiado pela Rússia e pela China, que lideram cada uma delas uma ordem mundial, percebemos claramente que está protegido. Por isso é que resiste a estes 35 dias. Evidente, e vai resistir, é por isso que eu digo, continuo a dizer que para a semana temos de chegar, os Estados Unidos têm de sair do conflito, saem do conflito, e mesmo que não haja ainda um acordo vamos traçar aqui o tal quadrozinho, não é? Eu acho que o professor acha que para a semana isto fica arrumado da parte dos Estados Unidos. Se não fosse assim, porque é que Donald Trump disse que não é a queda de um avião que altera o rumo das negociações? Significa que se ele entendesse, não, já que há um ataque a um avião ou há uma queda, porque ele provavelmente não saberá ainda que é um ataque, se há uma queda de um avião, o que é que acontece? Vamos ter isso em linha de conta. Este é um dado novo. Vamos ter de adaptar, portanto, a nossa estratégia. Vamos provavelmente fazer ataques ainda mais violentos. Donald Trump não escalou o discurso. Ora, se ele é alguém sempre habituado a escalar o discurso, o que é que acontece? É evidente que significa que está consciente que é chegado o momento de voltar para trás. A base é a Príncipe Salman. Exatamente. E então, na Arábia Saudita. Portanto, o que é que a base maior dos Estados Unidos é no Catar. Esta base foi atacada na Arábia Saudita e não era expectável ser atacada. E mais do que isso, sendo atacada, não era expectável aquele resultado.
aquele grau de destruição. E é evidente que quando há 12 militares norte-americanos que são atacados e que ficam feridos, é evidente que há aqui um grande elemento de comoção. Depois há um dado... E nestas operações que vemos para recuperar este tripulante pode haver baixas significativas de um lado e do outro, porque temos de perceber, não é por acaso está lá sem ser as botas no terreno, mas está lá um grupo de militares no terreno. Não é para uma invasão, não. É porque percebe claramente que neste momento o piloto, se não for recuperado, um ou dois dos norte-americanos que caíram, vamos chamar assim, não sabemos se um ou dois estão a ser, ao mesmo tempo, procurados por duas forças antagónicas. Por um lado é os Estados Unidos para os trazerem de volta à base, por outro lado é o Irão para quê? Para fazer deles reféns. Eu sei que dizem que é prisioneiros de guerra, mas para ser prisioneiros de guerra é preciso que os Estados Unidos tivessem declarado guerra. E o problema é que Donald Trump vai agora beber o próprio veneno. Significa que ele disse não é uma guerra, não pediu autorização ao Congresso. Ele fez o quê? Disse que era uma operação militar especial. E como era uma operação militar especial, não precisava da autorização do Congresso. Por isso só falou esta semana... Mas, entretanto, já precisou de dinheiro do Congresso. E, pois, mas só esta semana, a Vânia, é que ele disse ao Congresso a razão que o tinham levado lá. Então isto não é uma guerra. Se não é uma guerra, não há prisioneiros de guerra. Porque é preciso haver uma declaração de guerra para haver prisioneiros de guerra. Quer dizer que se este piloto ou o técnico que o acompanhava, o técnico militar que o acompanhava, for capturado, verdadeiramente não é um prisioneiro de guerra, é... O professor ainda está a equacionar o facto de o piloto não ter sido efetivamente encontrado pelos Estados Unidos, que isso possa ser uma retórica por parte dos norte-americanos. Não podemos abandonar nenhum dos cenários e temos de perceber que na guerra mente-se, mas mente-se intencionalmente. Não são lapsos nem são erros, é intenção, é estratégia. Significa que não se pode dar uma mais-valia ao outro lado. Não se pode levar a que o moral do outro lado saia reforçado. E por isso mesmo nós temos de minimizar as perdas. E, evidentemente, se os Estados Unidos recuperarem os dois elementos que iam, portanto, no avião e tiverem recuperado o elemento, o piloto neste caso, que ia no A-10, é evidente que eles vão apresentá-los como prova para mostrar que foram estas as pessoas que trouxermos de lá, de que o inimigo dizia que tinha na sua fosse o Irão a encontrar, vamos partir do pressuposto, nem que fosse só este tripulante, vamos partir do pressuposto, de facto o piloto foi encontrado pelos Estados Unidos e o tripulante continua a ser procurado e é, entretanto, encontrado pelo Irão. Qual é a forma como o Irão deve proceder, sendo que não se pode falar, lá está, em prisioneiro de guerra, pode-se falar em refém. É um refém. Mas é um refém que deve ser tratado como, professor? Mesmo que fosse um prisioneiro de guerra, eu teria muitas dúvidas em acreditar que fosse tratado de acordo com a normativa internacional. Nós sabemos que isso não acontece. Estes prisioneiros de guerra estão protegidos por normativos internacionais. Mas esses normativos internacionais só se aplicam quando há o enfoque das câmaras. Significa o quê? Que são torturados. Significa, portanto, que são completamente, como é que eu lhe posso dizer, destruídos. Destruídos porquê? É por isso que quem entra nestas operações tem um grande treino físico e mental, mas um grande treino psicológico ou mental. E porquê? Porque aquele ar de resistência... Repare, imagino que demoram vários dias a encontrá-lo. Ele tem de resistir à fome, a possíveis ferimentos, à sede, que ainda é pior do que a fome. Porque é claro que mesmo que leve alguns víveres naquele que é o seu equipamento, e mesmo que ele consuma com muita moderação, é evidente que acabarão por esgotar-se. Depois é preciso resistir à solidão. Mas há um elemento mais importante do que todos estes. Chama-se o stress. O que é o stress? É a ansiedade de não saber quem é que o irá encontrar. Se os amigos, se os inimigos. E perceber que qualquer comunicação que estabeleça
não sabe quem é que é o destinatário dessa comunicação, porque pode ser interceptada. E por isso, o que é que temos de perceber? É uma situação de muita angústia. E quando são aprisionados, de vez em quando até se sentem quase como uma libertação, só que é momentânea. E atenção, o Irão não terá problema nenhum, mas mesmo nenhum, em se apanhar vivo algum destes tripulantes, de fazer com ele tudo aquilo que sirva os seus interesses. Porquê? Porque uma imagem acaba por colher junto de uma grande quantidade de milhões de telespectadores. Mas, nesse caso, instigar o medo? Instigar... Ou, por outro lado, deveria proceder a uma postura, ter uma postura mais correta, politicamente correta, caso encontre este homem? O que é que o Irão tem a ganhar se tornar este homem um mártir aos olhos do mundo? Em termos reais, o Irão é um Estado que patrocina o terrorismo. E como patrocina o terrorismo, temos de ter sempre isso presente. Significa que valores humanitários aqui não estão presentes. O que acontece é que aquele homem é o símbolo do grande Satã, se for recuperado. Se for recuperado, apanhado pelo lado do Irão. Capturado. Então significa o quê? Se for capturado, ele vai ser tratado com... hostilidades, todas as hostilidades. Praticamente sem nenhuns direitos. E vai ser apresentado como um troféu de guerra. Alguém que vai ser o retrato antecipado dos norte-americanos que pisem solo iraniano. O que ele vai usar é, a nível interno, para explicar o quê? O Irão já tinha feito várias ameaças nesse sentido. Exatamente. Queria matar todos os soldados que fazer um cemitério, creio que foi essa a expressão. E a expressão, de soldados norte-americanos. Nós fizemos aqui uma imagem em que iam 3 soldados a entrar no Irão e depois vinham 2 com um morto a sair do Irão. O que significa que a esperança do Irão é que, se entrarem 3 soldados, regressem os 3 em caixão. Significa que este militar, se for capturado pelo Irão, vai, portanto, claramente ser torturado, vai ser exposto, vai funcionar como um troféu de guerra e para instigar o medo. O medo em quem? Na opinião pública norte-americana, que tem filhos, tem maridos, e que percebe claramente que estes seus filhos, estes seus maridos e mulheres, também há mulheres no exército dos Estados Unidos, poderão ser os próximos. Ora, isto implica que conduza outra vez Donald Trump para sair do Irão. Quer dizer, por isso eu digo que a fúria épica vai transformar-se na saída épica, na fuga épica. E porquê a fuga épica? Tem de sair o mais rápido possível. A situação pode ainda ficar por resolver. Pode escalar ainda, nomeadamente tendo em conta estas buscas ou não, professor? Pode. Porquê? Porque, entretanto, segunda-feira termina o prazo. E como termina o prazo, o que é que acontece? 6 de abril. Terça-feira e quarta-feira é expectável que possa haver aqui um elemento dos Estados Unidos de mostrar poder. Mas esse poder, se entretanto for capturado o seu militar, esse poder fica à partida logo enfraquecido. Muito claramente, o Irão tem uma posição assimétrica relativamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muito mais poderio militar. Mas o que acontece é que o Irão fez também uma grande preparação do conflito. Desde junho, 22 de junho, que o Irão percebeu que iria haver novo ataque. E por isso, ao perceber que ia haver novo ataque, porque Israel não estava satisfeito, iria pressionar Trump para fazer esta operação, que, como sabemos, são 2 operações. Pode haver algum acordo entre ambas, alguma concordância, mas são 2 operações diferentes. Então o que acontece é que numa situação destas, o que é que o Irão faz? Prepara-se e antecipa os cenários. E diz-se mais do que preparado para uma incursão terrestre. Diz porquê? Porque sabe por onde é que tem de ser essa incursão. Portanto, o Irão tem uma costa muito extensa, mas também sabe que nem toda ela é alcançável por terra. Portanto, o Irão está preparado tanto para uma invasão pelo ar, como uma invasão terrestre, como para um desembarque anfíbio. Portanto, o Irão, neste momento, acautelou os cenários todos. É claro, um exército, um combate contra outro combate, é evidente, um exército contra outro exército, num campo de batalha, é evidente que o Irão seria dizimado. O problema é que
hoje a guerra já não é como a guerra no tempo de Napoleão. É uma guerra completamente diferente. E como é uma guerra completamente diferente, há muitos túneis, há um Irão à superfície e um Irão subterrâneo. E nesse Irão subterrâneo está grande parte do seu poderio militar. Sabe, quando o Massena veio a Portugal, nas invasões francesas, nós sofremos 3 invasões francesas. E a última foi esfiada por Massena, que era o general mais conceituado de Napoleão, que foi derrotado. Quando regressou, Napoleão não foi nada meigo nas críticas. E Massena disse-lhe, ouviu e disse, o meu imperador teria toda a razão se isto fosse um combate entre 2 exércitos. O problema é que o exército francês não encontrou um exército português para lutar, encontrou um povo em revolta. E ninguém vence um povo em revolta. E esta questão é o que está a acontecer aos Estados Unidos. Não estão a encontrar um exército só, estão a encontrar um povo em revolta. É claro que poderemos dizer, Vânia, mas também há no Irão quem queira a queda do regime, também há no Irão quem não se reveja neste regime, pois há. O problema é aqueles que são os apaniguados do regime, os que são os fanáticos do regime, e nós vamos perceber, numa das imagens que eu trouxe, que o Irão quer dar a ideia da tranquilidade, da normalidade. Aliás, eu pedi à realização que pusesse no ar uma imagem que eu trouxe de um parque no Irão, que a imagem é do dia 2, portanto, hoje estamos no dia 4, é deste dia 2, do dia 2 de abril, em que se vê um parque mesmo na cidade de Teherão. Cidade de Teherão que nós sabemos que está constantemente a ser bombardeada. Ainda não é essa é a Semana Santa em Jerusalém, será uma outra que tem um jardim, exatamente, é esta. Esta imagem foi captada há 2 dias, no centro de Teherão, num parque. O que é que estão a celebrar aqui? Porque é mesmo celebrar. No dia 1 ou no dia 2 de abril, todos os anos, há uma festa no Irão. Porquê? Desde 1925, o Irão segue um calendário solar. E o calendário solar chama-se Hijri, há quem lhe chame também Jalali, mas este calendário solar, como é o primeiro mês, é o mês do início da primavera. A primavera começa, como nós sabemos, 21, 22 de março. É aí que é o primeiro dia do ano para o Irão. E o que significa é que ao 13º dia, que coincide com o dia de 1 ou 2 de abril, há uma festa todos os anos. Como é que se chama essa festa? O nome é esquisito, é Sizdah Bedar. Sizdah Bedar. Pronto, então eu vou dizer o nome de uma maneira mais fácil. É o Dia da Natureza. Pronto, e aí já percebemos claramente. É o Dia da Natureza. E daí estarem... E então o que é que acontece? Vão fazer churrascos, as famílias juntam-se, vão cantar, vão divertir-se, independentemente dos bombardeamentos. E perguntou-se a várias destas pessoas que se reuniram para mostrar que a vida continuava normal, mesmo com a cidade bombardeada. Atenção, eu volto a repetir, isto foi em Teherão, num parque de Teherão. E então perguntava-se o que é que esperavam, o que é que eles diziam. Temos de comemorar aquela que é a nossa história, aquela que é a nossa tradição. E por isso não é um ataque, eles chamam sempre sionista, quer seja dos Estados Unidos, quer seja de Israel, que vai alterar a nossa rotina. Estamos aqui para comemorar, para mostrar o que é o nosso elemento cultural. E o que é que esperavam? Perguntaram o que é que esperam? Espero que Allah proteja e dê força aos nossos soldados. Isto significa o quê? É um povo, podemos dizer, é uma minoria, não é uma minoria. Neste momento, o regime, perante uma invasão externa, ganhou credibilidade interna. No sentido de quê? De manter o povo acabou por se unir de alguma forma. Exatamente. E repare, quando nós pensamos assim, bem, mas este povo, eles nem têm o mesmo calendário que nós. É importante percebermos isto. É depois percebermos claramente que é um povo que tem um conceito de morte e de vida muito diferente do nosso. E o martírio é aceito, portanto, quando nós aqui os sacrifícios, sei que estamos na Semana Pascal, mas sei também que os sacrifícios são difíceis. E nós evitamos, ninguém adora o sofrimento, fugimos do sofrimento. Nesta cultura entende-se que o martírio é a suprema honra. E por isso mesmo, quando alguém morre a defender um ideal, chama-se mártir. Portanto, o que é que podemos dizer? Que é este Irão
que os Estados Unidos e Israel estão a encontrar. E este Irão não é derrotável, mas também não pode clamar vitória. E é isso que... Então era uma retirada... É uma retirada estratégica do lado de Donald Trump, daí eu falar no fim de semana, será uma retirada estratégica, o problema continuará por resolver e sabe a quem é que nós vamos entregar a resolução do problema? À Rússia e à China, porque a Rússia e a China é que fornecem grande parte das capacidades a este Irão. Por isso mesmo, num primeiro momento, é a Rússia e é a China que dizem ao Irão que também é tempo de aceitar. Aceitar, mas como? Clamando, gritando, vitória. O que é que Donald Trump vai fazer? Rigorosamente o mesmo do outro lado. Esta é uma guerra que não vai ter vencedores. Porque quando numa guerra ambas as partes, neste caso serão 3 partes, clamam vitória, é porque nenhuma delas verdadeiramente venceu. O importante é nenhuma delas perder ao ponto de sentir que a opinião pública nacional se sentiu ofendida, se sentiu, portanto, derrotada. Porque, sabe, as derrotas e as vitórias dependem da percepção que se tem delas. E a grande verdade é que Donald Trump não pode vender a imagem de um país derrotado. Donald Trump é o líder da ordem liberal ocidental. E nós temos de perceber que Donald Trump é apenas o presidente dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são a potência liderante da ordem liberal ocidental. E por isso mesmo não pode sair de lá como um sendeiro. O problema é que ele não pode sair de lá como gostaria, como um herói. Então como é que vai sair? Retoricamente como um vencedor. Na realidade, como alguém que, afinal, percebeu que os relatórios que os diferentes serviços lhe faziam chegar e que já alertavam para esta hipótese do Irão não estar a combater sozinho, de contar com o apoio russo e com a informação chinesa, ainda que não assumida num caso e dificilmente assumida no outro, é evidente que Donald Trump vai perceber que, afinal de contas, o Pentágono, os departamentos de Estado, as informações do Departamento de Guerra, as informações que lhe tinham feito chegar eram informações corretas. E mais do que substituir as chefias, o importante era ter ouvido as chefias.